palavra de Deus, querido, 1 Timóteo capítulo 2, aleluia, vamos ler somente, aleluia, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Esta promessa, querido, ou melhor, esta instrução, aleluia, esta recomendação bíblica, esta palavra de Paulo, dada pelo Espírito Santo, é para nós, é para a igreja. Amém? Eu já disse isso aqui, volto a dizer, antes de conhecer a Cristo, eu não orava, eu não sabia o que era orar, eu não sabia o que era interceder, eu não sabia o que era suplicar, amém? De forma nenhuma, querido, aleluia. E se alguém disser para mim, que antes de se converter, tinha vida de oração, de intercessão, de súplica a Deus, amém? Louvado seja o Senhor por isso, aleluia, amém? Então isso aí é propriamente para a igreja dos dias de hoje, né? Louvado seja Deus. Queridos, nós estivemos ministrando a palavra de Deus, debaixo de um tema que eu chamei assim, dor que vale a pena sentir, amém? Dor que vale a pena sentir. Talvez alguns ainda não entenderam o porquê desta dor, né? E por que vale a pena sentir esta dor? Louvado seja Deus, mas nós vamos chegar lá, amém? No início da mensagem, nós ainda não chegamos nesse ponto, amém? Louvado seja Deus. E nós estivemos falando aqui, queridos, amém? Aleluia, que no meio da preocupação e da batalha, da adversidade que nós estamos vivendo, aleluias, ao invés de nós nos preocuparmos, é melhor nós nos ocuparmos, né? Não se preocupe, mas se ocupe em orar, em interceder, em buscar a presença de Deus, amém? Aleluia. Você vai ver que é muito melhor, ao invés de ficar preocupado com a situação, ao invés de ficar preocupado com a batalha, com a luta, você se ocupar de oração. Você colocar teu coração, aleluia, diante de Deus, em orar, em favor da situação, em favor dos homens, interceder, amém? Em nome de Jesus. E nós falamos que, aleluia, a palavra oração, ela se desdobra, né? Ela tem, aqui nesse contexto, aleluia, Paulo está falando assim a Timóteo na sua carta, e ele está dizendo não somente de oração, porque nós sabemos o que é orar, nós sabemos o que é uma oração, queridos, mas, aleluia, quando a oração, ela toma a proporção de uma súplica, ela muda, quando a oração, ela passa a ser uma oração de intercessão, ela muda, amém? Aleluia, ela se subdivide, amém, queridos? Então nós vemos que, aleluia, Paulo está falando de orações, de súplicas, de intercessões e de ações de graça, porque há momentos que nós oramos e nós estamos mais prontos a agradecer, aleluia, a exaltar, a glorificar a Deus, aleluia, por benefícios recebidos, tanto por nossa vida, quanto pela vida dos nossos, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, aleluia, pelas maravilhas que Deus nos concede, como este dia, aleluia, ou melhor, né, dentro desse dia, nesta noite, que o Senhor está mandando essa chuva abençoada, que nós estávamos esperando, amém, igreja? Temos que agradecer, né? Porque Deus é bom, amém? Aleluia. E nós falamos, querido, um pouco sobre intercessão. E aliás, este é o ponto da nossa mensagem. A oração intercessória. Ou a intercessão. O que é a intercessão? Amém? Aleluia. E nós falamos, né, que ela significa colisão. Ela significa uma batalha, uma luta, um confronto. É ir de encontro à situação, é você guerrear contra o adversário, o inimigo, amém? Não é contra Deus,
Ninguém vai lutar contra Deus. Ninguém vai batalhar contra Deus para impor alguma coisa, para querer alguma coisa, requerer alguma coisa, não. É contra a adversidade, é contra o adversário, o inimigo, aquele que se opõe, aquele que impede, aquele que luta contra a situação, aquele que está dificultando a salvação na tua casa, na tua família, aquele que está lutando contra os teus projetos, contra os teus negócios, aquele que está lutando contra a sua vida. É contra esse que nós oramos a Deus, é contra esse que nós oramos por alguém, intercedemos por ele, para que Deus conceda vitória. Então nós vamos contra, e a intercessão é isso, é ir contra a situação, é confrontar, amém? E no outro aspecto é você se deleitar diante de Deus, é você ir de encontro a Deus, é orar, suplicar, é se posicionar com Deus, amém? Situação de humilhação, submissão, aleluia, é você ali em reverência, em amor, em temor, buscar a face de Deus e do Senhor, da parte dele, aleluia, alcançar a vitória, a resposta por aquilo que você pede. Você está entendendo, querido? Amém? Nós falamos algumas coisas em que alguns homens de Deus, mulheres de Deus se posicionam para falar o que é a intercessão. Amém? E nós falamos, mencionando assim características da intercessão, mas eu abordei um outro aspecto, outras características da intercessão. E o primeiro deles que é um ato de amor. Amém? Aleluia. Reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aleluia, ele é o intercessor, ele se posicionou como intercessor, a expressão maior, aleluia, é o amor de Cristo, e interceder é antes de tudo um ato de amor, porque quando nós intercedemos por alguém, aleluia, nós estamos exercendo amor por aquela alma, nós estamos colocando em prática o que Deus quer de mim e de você, aleluia, amém? Glória a Deus. E nós finalizamos falando do versículo de Romanos 8, que Cristo morreu, mas ressuscitou, está à direita e intercede por nós, aleluia. E se nós compreendêssemos ali piamente o que é a expressão desse amor de Cristo, nós também, aleluia, oraríamos e intercederíamos muito mais pela vida humana, amém? Pela vida dos nossos, pela vida, aleluia, do homem, como está na palavra, porque ele está dizendo, antes de qualquer coisa, antes de tudo, exorto que se use a prática, não é simplesmente, eu orei hoje, e esqueceu, nunca mais ora, eu orei hoje e tudo bem, semana que vem, eu volto a orar quando eu estiver na igreja. Não, querido, não é esse o propósito daquele que serve a Deus, que se use a prática de orações, todo dia, todos os dias, você precisa descer na presença de Deus, todos os dias, você precisa se lembrar que é um Senhor nos céus, que vai responder a tua oração, aleluia, e se Ele vai responder, aleluia, e se você tem em mente, e se nós temos em mente que Ele vai responder, então eu deixo na oração, eu me coloco diante de Deus para orar, porque eu sei que Ele vai me responder, eu sei que Ele está no céu de glória, aleluia, amém? Aleluia. Mas vamos lá, vamos continuar então, para nós terminar dentro do horário, queridos? 2, segundo ponto, segunda característica da oração intercessória ou da intercessão. Não se intimida diante da situação. Uma das características, ou outra característica da intercessão, é que o intercessor,
ele não se intimida diante da situação. Mas o que significa isto? Queridos, nós falamos aqui que interceder é batalhar pela vida de alguém, é ir de encontro à situação, até que a resposta venha, até que a situação mude. Então nós estamos posicionados, batalhando. Mas tem uma coisa, é muito importante nós entendermos que, por conta desta intercessão, por conta desta oração, por conta deste teu ato de amor, em que você se posiciona em campanhas de oração, sacrifica pela vida de alguém, para que Deus liberte essa alma, para que Deus salve esta alma, para que a resposta venha e o milagre aconteça, vai ter oposição, vai ter uma batalha travada, ela vai vir de encontro a você. Agora, a posição daquele que intercede é não se intimidar diante da situação. Quem está entendendo já, diga glória a Deus, por favor. Aleluia. Amados, existem situações que vai haver retaliações do mundo espiritual das trevas. Porque quando nós estamos orando por alguém, batalhando pela vida de alguém, vai ter confronto. Tenha certeza disso. Você está entendendo, querido? Agora, aqueles que, num momento como este, da retaliação, eles preferem não orar, eles preferem não intercederem, né, pela vida de outra pessoa. E isto principalmente quando aquela pessoa por quem você ora, ela está no pecado, ela está vivendo no pecado, deliberadamente no pecado. E existem pessoas, e existem até igrejas, ministérios, que vão dizer assim: olha, se a pessoa está assim, você não pode orar por ela, porque se você orar por ela, a luta que ela está passando vai vir sobre a sua vida. Aí a pessoa se retrai, ela diz: não vou orar, eu não vou interceder, eu não vou sacrificar por esta vida, para não sofrer retaliação do inimigo. Será que isso é real? Queridos, a batalha existe. A retaliação, com certeza. Mas isso vai intimidar a vida do homem, da mulher de Deus, que tem um posicionamento diante da presença do Senhor, e crê no poder, na autoridade que emana da glória de Deus. Será que nós vamos nos intimidar diante disso? Ai, mas pastor, aquela alma, ela está sendo vítima de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, é bruxaria pesada. Peraí, querido, é aí que nós temos que entrar na batalha. Ou nós cremos na suficiência e no tamanho do poder do nosso Deus, ou nós não cremos. Ou nós confiamos que Ele é Senhor do céu, Criador de tudo, e que o adversário, ele está subjugado debaixo dos pés do nosso Senhor Salvador. Ou então, nós fugimos, acovardados, nos amedrontamos, nos escondemos na caverna, e não oramos, e não intercedemos, porque temos medo da retaliação do inimigo. Ei, Jesus não chamou nós para isso. Aleluia, amém? A Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu não vos dei espírito
de temor, de medo, mas de ousadia. Então significa que o servo do Senhor precisa ser um valente, aleluia, na hora da batalha. Porque se você está orando por alguém, ele pode estar no mais profundo abismo, mas quem cuida, é Deus. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, aleluia. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Agora, por que isso acontece, pastor? É esse ponto aí. Por que isto acontece? Vamos lá. Primeiro, porque nos acovardamos, simplesmente, ficamos amedrontados, apavorados, sentimos este medo, por causa da retaliação. Aí vai vir contra mim. Você está entendendo, querido? A palavra do Senhor diz para nós, em Juízes capítulo 7, que Deus chamou um homem chamado Gideão, e deu uma missão para ele, e chamou esse homem de valoroso. Agora, quando ele chama o povo para a guerra, para a batalha, a Bíblia diz que o próprio Deus diz assim para Gideão: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte para as montanhas de Gileade. E a Bíblia diz que voltaram daquele povo, que eram de 32 mil homens, 22 mil covardes. 22 mil covardes voltaram, fugiram, foram para as montanhas. Por quê? Porque Deus olhava e via que eles estavam com medo. E Deus está dizendo: medroso eu não preciso na guerra. De medroso eu não preciso na batalha. Eu preciso de valente. Eu preciso de corajoso. Aleluia. Amém? Aleluia. Queridos, quem se acovarda não representa Deus na batalha. Você está entendendo? Olha para esse irmão abençoado que está do seu lado. Se não tiver, dá uma olhadinha para frente mesmo. Aleluia. Diga para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Quem se acovarda não vai representar Deus na batalha. Aqueles que fugiram e voltaram, representaram o Senhor na guerra. A guerra nem era deles, a peleja era do próprio Deus. E Deus falou: mas peraí, Deus chegou ao ponto de pegar aqueles 10 mil, selecionar e falar: é só 300 para vencer, por que precisa de 10 mil? Os que estão aí abençoados e posicionados é só 300. Não precisa dessa multidão. Você está entendendo, querido? O negócio é com Deus, querido. Eu estou sentindo a glória dele aqui nesta noite, aleluia. Eu estou sentindo ele dizendo para mim e para você nesta noite, que tem a vitória garantida para os valentes dele. Deus tem vitória para valente, aleluia. Aleluia. Bom, isso é um ponto. Por quê? Porque se acovarda, né? Aleluia. Segundo, B, porque nossa consciência nos acusa de pecado. Agora estreitar um pouquinho. Como pode o intercessor
interceder? Como pode um pecador interceder por outro pecador? Agora deu uma coxada, né? Agora, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Eu volto a dizer, já falei aqui na igreja. Pecado todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Não tem ninguém aqui que é perfeito. Se tiver alguém aqui perfeito, vai ser arrebatado agora. Já vai para a glória agora. Vai ficar só a veste aí no chão aí, e o resto vai subir tudo já. Vai ser levado que nem Elias. Se tiver algum. Pode ter certeza, querido. Porque nós somos pecadores. Nós falhamos, nós erramos. Agora, existe uma diferença. Eu sempre bato nisso aqui, você sabe disso. Existe uma diferença. Nós pecamos, sim, falhamos com Deus todo dia. Agora, viver no pecado, atrelado com o pecado, de mão dada com o pecado, caminhando no pecado, todo dia no mesmo pecado, é diferente, querido. Você está vivendo no pecado, sabe que é pecado e não sai do pecado, é diferente. Você está entendendo? O camarada está no adultério, sabe que está no adultério, mas não sai do adultério. Está na fornicação, sabe que está na fornicação, mas não sai da fornicação. Isso é diferente. Isso aí é diferente. Quem está falando é o pastor Luciano, não. É a palavra, é a Bíblia. Ela chama nós a esse compromisso de santidade. Mas eu sou pecador, continuo sendo pecador. Mas não estou atrelado, vivendo no pecado. É diferente. Os nossos pecados diante de Deus são todos os dias aquelas falhas que nós temos, os erros que nós cometemos. Porque não há perfeição em nós. Ainda não. Amém? Agora, consciência nos acusa de pecado. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, Pedro escreveu assim no versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! A Bíblia, queridos, está mostrando a nós que existe um exercício, ou nós exercemos um sacerdócio. Ele chama de, vós sois o sacerdócio real. Não é como um ministério sacerdotal. Não é propriamente ou literalmente um ministério de sacerdote. Mas nós exercemos esse ministério de sacerdócio, por quê? Quando nós oramos e intercedemos. Então a Bíblia nos chama de sacerdócio real. Por quê? Porque o sacerdote era aquele que levava os pecados do povo diante de Deus. Ele ia no altar de Deus, e ali no altar ele sacrificava pelo pecado do povo. E a condição para que aquele sacerdote pudesse interceder, sacrificar pelo pecador, ele tinha que passar pelo ritual da purificação. Ele tinha que estar isento de pecados. O sacerdote não podia entrar para oferecer sacrifício, expiação pelo pecado do povo em pecado, porque ali mesmo ele era consumido, ele morria ali mesmo. Você está entendendo, querido? Agora, nós exercemos esse sacerdócio através da oração, da intercessão. Então qual é a receita? A nós, o mandamento, a palavra que eu preciso, seja livre do pecado.
Seja livre do pecado. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Fala para ele, seja livre do pecado. Querido. Isso é condição necessária. Porque se você estiver intercedendo, mas o pai está intercedendo pelo filho, que está no erro, no pecado. Mas se ele está no pecado, ele está orando. Intercessor ele não é. Porque se está no pecado não é intercessor, está só orando. Isso é oração somente. Intercessor é aquele que se posiciona diante de Deus para poder interceder pelo outro que é pecador. Porque senão não tem conversa, querido. Eu penso Jesus olhando assim lá do céu, olhando assim e falando assim, como é que fica, meu filho? Você está orando por aquela pessoa que é pecadora, você quer que ela seja salva, curada, liberta, e você? E você, como é que está? Está jóia? Vamos limpar o pecado? A hora que limpar o pecado, eu ouço a tua intercessão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, isso aí é Bíblia, é para nós comer, para nós se alimentar, ser abençoado. Se nós quiser a bênção de Deus, tem que ser assim. Porque se nós não quiser a bênção, então é de qualquer jeito. Você está entendendo, querido? Ou a gente quer a bênção, ou não. Aleluia. Vamos acabar. Aleluia. E C, deixamos de confiar plenamente em Deus. Então, pastor, por que acontece que eu fico com medo da retaliação na hora da intercessão? Porque eu estou orando por aquela alma, por aquela vida, e eu tenho medo. Porque você se acovarda. Porque a consciência está acusando de pecado. Mas porque você está deixando de confiar no teu Deus. Também pode ser. Você está entendendo, querido? Deixando de confiar plenamente em Deus. A Bíblia diz a nós em Efésios 6, versículo 12, não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e potestades, príncipes do mundo das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ninguém vai lutar contra a carne, ninguém vai posicionar, brigar contra o homem no braço, não. Nós vamos lutar de joelho no chão, posicionado para vencer em Cristo. Porque a batalha é na região celestial. Quem é que vai pelejar? É Deus. É o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Quando Senaqueribe enviou a carta para Isaías, ou melhor, para o rei Ezequias, Ezequias recuou diante do conteúdo da carta, da atrocidade, porque ele vinha engolindo as nações. Ele teve medo ali naquele momento. Ele chamou o profeta Isaías, recorreu a ele e disse: o que faremos? Ele falou: vamos orar. E eles foram para o templo orar, e se posicionaram lá clamando, porque ele dizia assim: eu derrotei as nações, e os deuses dela não eram nada diante de mim. E o seu Deus não engane vocês. Foi isso que ele disse. Ele não afrontou o rei Ezequias, ele afrontou Deus. Ele disse assim: o Deus de vocês não engane vocês, porque eu vou destruir vocês. Aí eu penso Jeová lá no céu dizendo: essa guerra agora é minha. Essa batalha agora é minha. Porque ele não afrontou a Ezequias, ele afrontou a mim. Você está entendendo, querido? Deixar de confiar plenamente em Deus. Vamos deixar de confiar no Senhor. Aleluia. Eles oraram, clamaram, suplicaram, intercederam pelo povo, pela nação de Israel. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus só mandou um só um anjo. Não precisou mais do que um. Ele falou assim: vai só um lá, vai lá.
E a Bíblia diz que um anjo matou naquele dia 185 mil soldados da Síria. Aleluia! 185 mil caíram à espada por causa de um anjo que ele enviou. Aleluia. Tu crê que tem um anjo aí do teu lado nesta noite, querido? A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus e o livra. Tem um anjo do Senhor ao meu lado aqui, ao teu lado aí, aleluia, para nos livrar. Se ele matou 185 mil, está preocupado com o quê? Você está preocupado com o quê, querido? Aleluia. Aleluia. A consciência do intercessor sabe que ele está numa guerra, mas quem vence por ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então quem intercede não pode ter medo. Retaliação? Pode ter. Nós podemos até sentir um baque, mas a vitória vem, porque Deus é o Senhor da igreja. Aleluia. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não é o que está na palavra de Deus? Isaías 54, 17, pastor. Certo? Aleluia. Nenhuma arma forjada. Quem é que forja essa arma contra nós? O adversário, o inimigo. Amém, igreja? Aleluia. Salmo 44, só para nós encerrar essa parte, diz assim: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. Aleluia. Olha a expressão do salmista. O salmista aqui está dizendo bem claro, em bom tom: não foi a espada, não foi a força do seu braço que deu vitória. Foi a mão de Deus, o braço de Deus, o rosto de Deus e o amor de Deus, porque Ele é Deus. Amém, igreja? Aleluia. Estou sentindo a glória dele aqui. Oh, glória. Deus vai revestir a minha vida e a sua, querido. Deus vai nos dar autoridade, nós vamos vencer, nós vamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo, aleluia. Há uma unção de glória, de autoridade e de poder do Espírito Santo derramando sobre a nossa vida nesta noite. Está caindo aqui enquanto nós pregamos. Está caindo sobre nós enquanto nós anunciamos a palavra do Todo-Poderoso. Terceiro, para acabar. Mas esse assunto não esgota não, viu, querido? Tem muito assunto aí, viu? Mas terceiro, para nós encerrar a nossa mensagem. Sente uma das características da intercessão. Essa é a terceira agora. Sente a dor e sabe que vale a pena. Amém? Sente a dor e sabe que vale a pena. Aleluia. Amados irmãos, é impossível nós passarmos a orar, a interceder pela vida de alguém, né? E sem sentirmos por esta pessoa um amor, uma íntima compaixão. Porque à medida que nós oramos, querido, quer seja alguém da nossa família, quer seja um amigo nosso, quer seja um irmão da igreja,
por uma causa, por uma necessidade, por uma situação, nós passamos a amar a pessoa pela qual nós intercedemos. Se nós já o amamos, nós vamos com certeza amá-lo muito mais. Se nós temos um carinho por ele, todo um sentimento no nosso coração por aquela vida, pode ter certeza que à medida que você ora, que você apresenta essa pessoa nas suas orações, intercede por ela, você vai aprender a amá-la muito mais. E é o passo de que este amor, ele vai tornar-se, e precisa tornar-se, em íntima compaixão. É a partir daquele momento que não é só você sentir a dor daquela, ou melhor, você não olhar e saber que aquela vida está passando uma grande dor por causa de uma situação, mas é você passar a sentir a dor que essa pessoa sente. A íntima compaixão leva nós a sentir a dor, porque nós estamos intercedendo por alguém e nós falamos, eu amo a minha família, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a nos entregar por elas, a chorar por elas, a sentir a dor por elas. Nós queríamos que elas fossem salvas, mas a gente não sente essa dor. A dor do seu sofrimento de estar perdido, a dor do seu sofrimento de estar enfermo, na alma, ou quem sabe na carne, está enfermo, a gente não sente, e a gente tem aquela, infelizmente, como eu disse, a gente muitas vezes não sabe o que é interceder, o que é oração intercessória. Nós conhecemos o que é oração, mas o que é oração de intercessões, ela é diferente. Eu passo a sentir a dor daquela pessoa, começa a doer em mim. Você está entendendo, querido? Eu choro a angústia da dor por aquela alma. Isso faz a diferença. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja Deus. Então, como eu disse, é bem claro dizer que literalmente é chorar pela alma de alguém, né, que está em trevas, que está enfermo, que está passando uma grande dificuldade. Agora, há momentos e há situações. Nós sabemos, querido, que há momento específico na Bíblia. Há um momento que Deus disse lá em Jeremias, o próprio Deus disse assim, Jeremias, ainda que se levantasse em Noé, Daniel e Elias, agora fugiu, ele diz assim, ainda que se levantasse Jó, Noé e Daniel, ainda que se levantassem estes 3 homens e intercedessem por este povo, eu não os ouviria. Existe um momento, querido, que Deus não vai ouvir a intercessão. Existe um momento que isso aí é com Deus, e é um particular de Deus, um trabalhar de Deus, e Deus não vai ouvir. Mas nós temos a missão de orar e interceder. Agora, se o próprio Deus, Ele, o Senhor, falar como falou para Jeremias, não interceda por eles, porque eu não vou ouvir. Aí não tem jeito, aí você para de interceder. Você está entendendo, querido? Se o negócio é de Deus, e Deus falou, não intercede, que o negócio é comigo, deixa eu, somente, nem precisa orar por essa pessoa, não ore. Deus sabe o que faz. Mas se Deus não falou, a missão que eu e você tem, o mandamento de Deus, orai uns pelos outros. Tiago capítulo 5 está dito assim: orai, confessai as vossas culpas uns para com os outros, e orai um pelos outros,
A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Isso é mandamento. Que é para orar uns pelos outros, para ser descurado. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu digo isso, amado, que é sentir, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver em diversas passagens bíblicas que Jesus, ele movia-se de íntima compaixão. Nós vamos observar em Lucas 7, quando Jesus se aproxima daquele momento em que estão levando o filho único daquela viúva. Ele morreu, está sendo levado para ser sepultado, e naquele momento Jesus chega, e Jesus toca no esquife, e Jesus diz assim: mulher, não chores. Ele só diz assim: não chores. Mas a Bíblia diz que ele moveu-se, quando ele a viu, ele olhou para a mulher, ele a viu, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. E aí Jesus disse: não chores. E ele ressuscitou aquele jovem. Amém? A Bíblia diz em Mateus 14, Jesus, quando viu uma grande multidão, a Bíblia diz que ele, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus, ele sai de um determinado ambiente, e quando ele sai, se depara com uma grande multidão que estava lá. E ele olha para aquela multidão e se move de compaixão por ela. E ali a Bíblia diz, no relato de Mateus, que ele curou os seus enfermos. Mateus, ou Marcos 8, ele disse assim: depois que aquela multidão de homens e mulheres e crianças ouviam seu discurso, a sua palavra, um momento ele diz assim: tenho compaixão dessa multidão, porque já estão comigo há 3 dias, e eles não têm o que comer. Jesus se movia de íntima compaixão. Amém? Jesus quer que eu e você, querido, também possamos ter esse tipo de sentimento. Essa é a dor que vale a pena sentir. Porque se você estiver sentindo essa dor em você, quando você está intercedendo pela sua família, quando você está orando por alguém que você ama, porque você está sentindo uma íntima compaixão dentro do teu ser, aleluia. Então vale a pena sentir essa dor, igreja, porque quando nós sentimos, nós nos movimentamos, assim como nosso Senhor Jesus, ele se movia sentindo amor e íntima compaixão, e à medida que ele, aleluia, andava nesse sentimento, aconteciam milagres extraordinários. Eu quero dizer para você nesta noite, a partir do momento que nós sentimos essa dor, e nós olhar para Deus e dizer: Deus, vale a pena sentir essa dor. Ramabia sorma candarai, vale a pena sentir essa dor. Está difícil, mas vale a pena sentir. Não está fácil não, a luta está grande, o adversário está lutando contra, mas vale a pena sentir essa dor. Deus está dizendo: eu estou contigo e vou te garantir a tua vitória. Se coloca em pé, igreja. Ramabia sormanai. Vale a pena sentir essa dor. Vale a pena sentir, igreja. Aleluia. Você ama a tua família? Sinta a dor por ela. Você ama teus irmãos? Sinta essa dor por ele, pela vida dele. Interceda. Adota alguém na tua oração, coloca ele na tua intercessão todos os dias. Lembre-se da vida dele, da vida dela diante de Deus.
Faz menção para Deus todo dia, por aquela alma. Você vai ver que a mão de Deus, ela não é curta. Ela é poderosa, é grande, é maravilhosa e vai alcançar. Amém? Ele vai alcançar. Aleluia. E eu volto a dizer, querido, isso é algo que eu já falei isso aqui e volto a falar. Mesmo que eu não esteja aqui, mesmo que você não esteja aqui, quem sabe Jesus chegou para você, Jesus te levou para a glória, mas a oração diante dele não será esquecida jamais. E mesmo que ele nos leve para a glória, tempo que a gente não sabe quando, e ainda não aconteceu o milagre, mas tenha certeza que o Deus da misericórdia vai operar o milagre. Amém? Ele vai operar. Ele vai alcançar. Pode nem estar aqui. Mas você vai saber quando aquela alma adentrar os portões celestiais e você olhar e falar assim: valeu a pena sentir a dor. Valeu a pena sentir a dor. Porque aquele meu filho estava perdido e reviveu. A minha filha estava perdida e renasceu. Aleluia! Vamos orar, vamos